Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália, vamos falar de Bahia. Hoje temos alguns assuntos diversos para conversar. Nosso esquadrão de aço, que está fazendo um belo trabalho no Brasileirão, apesar de ter nos dado certas dores de cabeça, né? Nos campeonatos da mas temos aí agora a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e o Bahia está sim no do Campeonato Brasileiro, né? E são praticamente 5 jogos invicto no Brasileirão, né? São Paulo, Red Bull, Atlético Mineiro, Fortaleza, que empatou, e o Juventude agora que triunfamos. E aí ressalta, né? Deixa aquela luzinha que acende aquela ideia de que realmente o Ceni está focado, o Bahia está focado no Campeonato Brasileiro. Pois é. Daqui a pouco vou deixar um vídeo de alguns comentaristas elogiando, né? Falando sobre o desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro. Já a gente vai acompanhar. Mas antes, bora ver isso aqui. Lembra do Fair Play, que eu falava tanto com vocês? A gente fez vídeo falando sobre isso, sobre Fair Play, tudo direitinho. O novo presidente da CBF vai arrumar, gente, algumas coisas que eu achei, assim, super interessante. O novo presidente da CBF vai arrumar a casa, né? Eu fiquei até surpresa, confesso. Vai ter algumas mudanças, né? A CBF diz que haverá impedimento semiautomático no Brasileirão de 2026. Ele ressaltou também que vai focar, né, nas questões de arbitragem, fair play, e essa questão aqui do impedimento. No VAR também. E assim, outra coisa também, lembrei agora, os calendários. Ele disse que vai ajustar o calendário, porque a gente vê que é muito, muito em cima do outro, né? Muito apertado. Vai ajustar isso também. Espero do fundo do meu coração que seja verdade. E ele está querendo mostrar serviço, né, gente? Importante, porque o futebol brasileiro está um pouquinho bagunçado, desorganizado, né? Mas é isso. Espero que realmente seja arrumado e organizado. Agora vamos a um assunto bem polêmico que vimos aí na última rodada do Brasileirão. É a questão do Léo Jardim, que foi expulso, porque o árbitro entendeu que ele estava fazendo cera. Houve alguns comentários bem divididos, né? Alguns acharam que o juiz estava certo, porque os goleiros fazem muita cera. Alguns acharam que não, que o juiz não é médico, que deveria ter colocado nos acréscimos, né? Acrescentado nos acréscimos essa questão dele estar ali parado. E saiu o laudo. O Vasco divulgou o laudo de que realmente o Léo estava lesionado. Fica aquela questão, né? Será que foi o certo? Não foi? Será que o Léo realmente fez cera? Não fez? Vasco divulga exame de ressonância magnética que consta alterações. O laudo está aqui, a foto do laudo. Imagem de ressonância magnética, eu não vou ler, gente, porque eu não entendo aqui, não sou nenhuma médica para dar esse laudo a vocês, mas o laudo consta que há, sim, uma lesão. O Vasco recorreu, tudo isso, né? Mas a comissão de arbitragem disse que o árbitro agiu de forma correta, mas ficou aí agora esse questionamento, né? A lesão existe. Será que realmente o Léo estava sentindo as dores, por isso não conseguiu levantar? Ou será que realmente era cera? Mas a lesão está aí. Bom, gente, agora bora acompanhar aquele vídeo que eu tinha falado com vocês dos comentaristas falando do Bahia após o jogo, e eles falam sobre o Marcos Felipe, né? Essa questão da confiança do Marcos Felipe, da escalação do Ceni não colocá-lo, Marcos Felipe, né? Da questão da gente contratar, trazer um goleiro à altura do Bahia, né? Eu sempre falo aqui que eu acho o Ronaldo um pouco melhor, né? É uma versão melhorada do Marcos Felipe. Não sei o porquê o Ceni não utilizava, já que o Marcos estava tão cansado e, assim, visivelmente sem confiança e abatido, né? E eu acho isso ruim para o atleta, até porque a gente começa a pegar no pé dele, né? Eu sempre disse que eu não vou ficar aqui falando mal do Marcos Felipe, porque eu conheço, a gente sabe das limitações dele e o erro é de quem insiste nele. Então, eu não vou ficar aqui falando mal do atleta, meio que até acabando com o psicológico desse atleta por conta disso, por conta de caprichos. Eu não sei se o Ceni está querendo chamar atenção também, para mostrar, de certa forma, olha aqui, a gente precisa de contratação, olha, aqui tem uma deficiência, a gente precisa ajustar isso aqui, sabe?
fica muitas incógnitas, né, no ar, porque são teimosias que não dá para entender, né? Algumas pessoas julgam. Ah, você não é técnica para estar falando sobre isso. Mas assim, gente, são coisas nítidas que não precisa nem ser técnico, só conhecer o mínimo de futebol para você ter uma opinião formada, né, sobre essa questão. Mas bora acompanhar. E aí tem o treinador que entende muito da posição, né, Raed? Inclusive o próprio Rogério Ceni fala na entrevista coletiva que houve uma conversa antes da pré-eleição. Ele cita uma conversa com o Marcos Felipe uma hora e meia antes da pré-eleição para esse jogo, explicando a situação. E ele também cita que nesse momento o treinador tem que ter o feeling de saber quem está mais preparado, né? Ele destaca, o Rogério destacou o mental, a parte psicológica, inclusive, do Marcos Felipe, e viu que era hora de dar oportunidade para o Ronaldo. Preparado e pressionado, né? Porque o Marcos Felipe claramente está pressionado, Exato. né? Qualquer coisa que ele fizer agora, ele está pressionado. Exato. E o Rogério sabe disso, que a situação para o goleiro pode virar uma bola de neve e ser negativa para o time, né? Para o Bahia. Não que o Ronaldo tenha sido muito exigido nessa partida também contra o Juventude, mas o Rogério sabe a hora de dar essa oportunidade. Quando o Bahia faz o movimento de trazer o Ronaldo para ali, eu já imaginava uma disputa bem aberta na titularidade do gol do Bahia, porque eu considero o Marcos Felipe e o Ronaldo goleiros ali muito parecidos em nível técnico debaixo das traves. O Ronaldo talvez seja mais decisivo porque é um jogador que na sua história já conseguiu fazer diferença vestindo a camisa do Atlético Goianiense, pegando pênaltis, sendo decisivo em jogos, em campeonatos brasileiros pelo Atlético Goianiense. Então, eu imaginava o Ronaldo, com o passar do tempo, assumindo essa titularidade. Agora, são dois jogadores do mesmo nível e eu acredito que o nível técnico dos demais jogadores do time seja superior ao nível técnico dos dois goleiros que o Bahia tem no elenco. Eu acho o time do Bahia superior ao seu próprio goleiro. Agora, se vai no mercado buscar um terceiro goleiro para a função, eu não imagino, a não ser que libere um dos dois. Eu acredito que com esses dois o Bahia está ali relativamente bem servido. Não acredito que um terceiro goleiro vindo para assumir a titularidade, a não ser que seja um extra classe. Eu acho que esse é o ponto. Para chegar alguém tem que tomar conta da posição, né? Eu acho que ir no mercado e buscar o Ronaldo, se você traz o Ronaldo, você praticamente só aquece um pouco a disputa. Marcos Felipe, Ronaldo, quem vai jogar, quem está melhor, são dois do mesmo nível. Quando você tem pretensões para esse ano, que era disputar Libertadores, que era fazer um Campeonato Brasileiro de novo, de parte de cima de tabela, eu acho que faltou buscar um goleiro de primeira prateleira, um cara que viesse para realmente mudar o patamar do gol. Acho que Ronaldo e Marcos Felipe são dois goleiros ali, tô com o Raed nessa, que disputam para ver quem está em melhor momento, melhor fase, mas tem o mesmo nível. Eu acho que se você vai no mercado é para contratar alguém que realmente chega, alguém que realmente possa chegar, vestir a camisa e mudar esse setor de patamar, né? Mas aí que tá o grande problema, né, Vini? Porque onde é que você mapeia no mercado jogador dessa maneira? Jogador com capacidade de projeção de carreira, para desenvolvimento, continuar no Bahia, jogador relativamente barato mesmo que o Bahia tenha a Sociedade Anônima do Futebol, um jogador relativamente barato para que você consiga investir em outras carências do elenco, e um jogador que já chegue já com todo maturado para vestir a camisa de goleiro do Bahia. É difícil, não é fácil, você não tem no mercado. É isso, então, o Bahia entrando no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar para dar uma olhada na classificação atualizada do... Pois é, o Bahia precisa de um goleiro à sua altura. Creio que não vem. Se vier essa novela portuguesa aí do Patrick Cerqueira, mas já vimos que travou, creio que não vem. E como eu disse, o Ronaldo é uma versão melhorada do Marcos Felipe. Agora, entre o Ronaldo e o Marcos Felipe, atualmente eu estou preferindo o Ronaldo. Não vou desfazer do Marcos, porque o Marcos Felipe já salvou muito o Bahia. Na época de Série B, o Marcos Felipe era o paredão, né? Eu disse uma vez aqui que o Marcos Felipe, na minha opinião, é um goleiro de Série B. Fui criticada, mas é a minha opinião. Atualmente, a situação que o Bahia se encontra, eu creio que ele não vai dar conta. E assim, eu fico incomodada de olhar por Marcos, porque você sente que ele não está bem mentalmente, sabe? Tudo isso, ele fica extremamente abalado. Então, reflete no trabalho dele. Ele fica num desespero que ele tenta acertar e ele não consegue.
E às vezes tem alguns vacilos também, que não é só dele, né? Alguns vacilos da zaga, e aí toma o gol e você vê na cara dele assim o desespero, o semblante daquela pessoa que não tá bem. Então eu espero que o Ceni continue utilizando o Ronaldo, né? Mas é isso, deixa aí a sua opinião. Beijo, tricolor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.